presidente Lula foi eleito? A resposta a essa pergunta está diretamente vinculada a uma outra. Para que Lula foi eleito? Veja, Lula concorreu mais uma vez à presidência da República, já presidiu o país em 2 oportunidades e agora foi eleito pela maioria dos votos, pela maioria dos eleitores, para o 3º mandato. Isto mesmo, Lula eleito para o 3º mandato. Mas para que Lula foi eleito? Por que Lula foi eleito? Quais foram estes fatores? Nós temos refletido aqui em alguns vídeos sobre isso, porque isso também é importante, porque diz como é que está a nossa sociedade. Pois bem, Lula foi eleito para mudar. Este é o aspecto principal da sua eleição. Lula foi eleito para mudar o país, e mudar o país para melhor. Mudar não apenas a presença do Brasil no cenário internacional, recolocando o nosso país no centro do debate geopolítico que se dá em torno do crescimento e da agenda ambiental. Mas Lula também foi eleito, claro, e isso é o principal ponto, eleito para governar o Brasil, para que internamente nós experimentássemos certas mudanças que são importantes para a nossa história. E veja, é curioso, porque essas mudanças nós já esboçamos lá atrás, em vista de que a partir do ano de 2016 nós temos presenciado um desmonte do Estado brasileiro. E o que desejamos com a eleição do Lula é justamente retomar aquilo que já foi esboçado um dia. Mais direito, mais crescimento, mais consumo, mais acesso à educação, por exemplo, mais preservação do meio ambiente. E é curioso que a opção que nós tínhamos era justamente o presidente Lula, porque os dramas que vivemos no país nestes últimos anos nos remetem à década de 1990. É claro, a pandemia esteve aí, é um fenômeno que vem de fora, sim, mas a forma como o país foi conduzido durante a pandemia, isso é um aspecto interno. E aqueles elementos de desemprego, fome, inflação, juros, isso nos remete justamente à década de 1990. E daí talvez a necessidade de uma pessoa como Lula para mudar esse país em que estamos. E por que é preciso pensar nisso? Porque o processo dessa eleição foi um processo atípico, em que um presidente concorria à reeleição e um outro presidente, um ex-presidente, se apresentava como candidato à eleição. Então nós tivemos um presidente em exercício à reeleição, candidato à reeleição, e um ex-presidente, candidato à eleição. Isso é algo atípico no Brasil, isso é algo completamente novo. Mas num processo eleitoral em que um dos candidatos concorre à reeleição, o que é importante neste processo eleitoral? É que o eleitor, ele pensa na seguinte perspectiva: este governo que aí está merece ou não uma segunda chance? Ele era candidato à reeleição. Por isso que, sobretudo no segundo turno, pensa-se em termos da avaliação do governo. A avaliação desse governo, ela é positiva ou ela é negativa? Eu falo em termos de percentuais, tá? De maioria, a maior parte do eleitorado avalia o governo como positivo ou negativo. Mas não apenas o governo, avalia-se, claro, o próprio governante, o chefe do governo. A forma que ele preside o país é uma forma que nós aceitamos ou que nós rejeitamos? É uma forma que nós aprovamos ou não? Isso é importantíssimo, porque o segundo turno, sobretudo, é uma guerra de rejeições. A quem a gente rejeita mais? Ao atual presidente candidato à reeleição ou o presidente Lula? E na reeleição, ele sendo candidato à reeleição, a maior parte do Brasil disse não, ele não merece
uma segunda chance, a despeito daqueles aspectos externos que influenciaram a economia e a sociedade brasileira. Mas, sobretudo, foi a forma como ele conduziu a sociedade brasileira que nos mostrou isso. Observe, se fosse para o presidente Lula dar continuidade àquilo que está posto, não seria necessária a sua reeleição. Por exemplo, se fosse para passar a boiada no meio ambiente, se fosse para invadir terras indígenas, se fosse para alimentar o garimpo e o extrativismo ilegal, irregular, se fosse para prescrever medicamentos ineficientes, ineficazes, se fosse para tomar o negacionismo como princípio e não a ciência, se fosse para duvidar dos processos de vacinação, nós não precisaríamos do presidente Lula. Se for para mantermos os cortes, que na verdade são cortes, são falta de investimento na saúde, na educação, na ciência, na tecnologia, nós não precisaríamos do presidente Lula. Nós elegemos Lula porque queríamos o auxílio emergencial em R$600, porque queremos o aumento real do salário mínimo, porque queremos mais jovens acessando o ensino superior, porque nós queremos mais industrialização, mais tecnologia, mais preservação do meio ambiente e dos povos originários. Então, Lula foi eleito para mudar, não foi eleito para uma continuidade do que aí está. E aí vem um aspecto significativo. Não importa a margem de diferença da vitória, se deu por 1,5 ponto ou por 15 pontos. Isso não importa porque nós estávamos diante de uma eleição atípica. Uma eleição em que, como demonstrou o repórter Caco Barcelos, houve compra de votos, suspeita gravíssima de compra de votos em várias cidades brasileiras. Houve assédio em empresas e dentro de igrejas. Igrejas que se comportaram como comitês eleitorais. Empresas que assediaram seus funcionários. Então nós estivemos diante de uma eleição atípica, uma eleição movida pelo orçamento secreto. Uma eleição que teve uma enxurrada de fake news. Então, esse aspecto da margem de diferença eu não considero relevante. Eu considero que o presidente foi eleito e eleito para mudar. E veja que, mesmo entre certos eleitores que fizeram a opção pela reeleição do atual presidente da República, eles também queriam a manutenção do auxílio emergencial de R$600, por exemplo, o Bolsa Família. E é claro que nós precisamos disso, como tem nos mostrado agora a disputa pelo orçamento. Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida, retomar obras centrais aí do processo não apenas de industrialização, mas de crescimento do Brasil. Então Lula foi eleito para mudar essa realidade que aí estava. Nós tínhamos outros nomes? Sim, mas entre essas candidaturas que realmente se apresentavam como potenciais maiores de voto, com maior potencial de voto, salvo o Ciro, veja, dessas grandes candidaturas, salvo o Ciro e o Lula, o restante das candidaturas propunham mais neoliberalismo, mais privatização. O que precisamos também refletir sobre isso. A necessidade que nós temos neste momento da presença do Estado, inclusive a discussão que acontece, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, de maior presença do Estado. Nós tivemos uma crise do capitalismo em 2008 e 2009 e agora a pandemia de 2019 a 2022. Então isso nos mostrou uma maior necessidade do Estado. O Estado a favor dos cidadãos, das cidadãs. Então Lula foi eleito para mudar. Se fosse para permanecer com as mesmas políticas que temos, bastava a continuidade desse governo. E não foi isso que nós optamos. Nós optamos pela mudança. E uma mudança, eu diria, em certo sentido, radical. Porque não mudar apenas o chefe do executivo, mas mudar, sobretudo, a política econômica, a política social. Então Lula foi eleito para isso,
Por quê? Porque nós precisamos vincular isso àquilo que já conversamos. Quem foi que elegeu Lula? Lula foi eleito pelos jovens, aquela turma que tiveram agora a experiência do primeiro voto. Lula foi eleito pelos negros e quilombolas. Lula foi eleito pelos indígenas. Veja, em zonas eleitorais desses povos, brasileiros e brasileiras como nós. Somos nós. O atual presidente da República não recebeu um único voto, porque essas pessoas perceberam o risco que corriam não apenas para elas, mas para toda a sociedade brasileira, e incluo nesse aspecto o meio ambiente. Lula foi eleito pelas mulheres, que perceberam que essa sociedade ela se mantém injusta, ela se mantém machista e que precisa de políticas públicas que preservem não apenas a vida das mulheres, mas que lhes dê mais condição efetiva de vida, menos armas circulando, por exemplo. É como os jovens, eu volto nos jovens, mais universidade, mais ciência sem fronteira, mais oportunidade de emprego e de qualificação profissional, claro. Lula foi eleito pelos pobres, aqueles e aquelas que mais sofrem com juros, com a inflação, com o custo de vida, que mais sofrem com o desemprego, que mais sofreram com essa política que nós tivemos desde 2016. Então Lula foi eleito para mudar. E nós, claro, pressionamos o presidente Lula nessa direção e o apoiamos nessas mudanças tão necessárias para a sociedade brasileira. O que você pensa disso também? Quais foram os aspectos que nós não tocamos aqui, mas que são importantes, relevantes? Contribua conosco e desde já te agradecemos demais por participar aqui do nosso canal. Escreva aí suas impressões e a gente retorna mais tarde à nossa conversa.